Olá, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Eudes. Eu congrego na igreja neotestamentária, no bairro Vila Rica, em Várzea Grande. E nós, da igreja Vila Rica, nós gostaríamos de agradecer a você por nos prestigiar nesta noite, por separar um tempo para poder ouvir a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós te dizemos que ficamos alegres, felizes com a presença de cada um de vocês. Tá? O nosso muito obrigado. E nessa noite nós vamos transmitir, falar a respeito de uma palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Ele tem colocado em nossos corações. Antes, vamos orar, vamos pedir a Deus sabedoria e entendimento para que Ele possa nos direcionar. Então oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua fidelidade, agradecemos, Senhor, por esse tempo, pela Tua palavra a qual nós vamos ouvir, que a Tua palavra, Senhor, fale aos nossos corações e que nós possamos recebê-la, Senhor, também em nossos corações e, acima de tudo, também colocar em prática em nossas vidas. Te agradecemos, Pai, para aqueles que nos ouvem, para aqueles que vão nos ouvir, que a Tua graça, que a Tua misericórdia seja com cada um também. E assim nós te louvamos e assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, nessa noite eu gostaria de compartilhar com todos aqueles que nos acompanham neste momento uma passagem. Ela se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. Tá? Mas antes de nós lermos os versículos, os versos, do verso 36 até o verso 50, eu só gostaria de fazer uma pequena introdução, se assim nós podemos dizer. Bom, todos nós somos conhecidos por alguma coisa. Algumas pessoas carregam marcas do seu passado, ou marcas do passado, carregam marcas de erros, de opiniões que outros criaram sobre elas, ou sobre nós. No Evangelho de Lucas, capítulo 7, a qual eu já me referi, nós encontramos uma mulher que era bastante conhecida naquela cidade como a mulher pecadora. Mas essa mulher, ela teve a sua história, a sua vida transformada ao encontrar Jesus. Enquanto muitos olhavam para ela com julgamento, com um olhar de julgamento, julgava, Jesus, ao contrário, Jesus olhou para ela com graça e perdão. Então esse texto, a qual nós vamos ler, vai trazer essa história dessa mulher. E gostaria que todos também pudessem acompanhar. A Bíblia, amados, não fala o nome dessa mulher, quem ela era, mas fala que ela era conhecida como uma mulher pecadora. Ela tinha um voto, né? Ela tinha um título, assim nós podemos dizer também, muito triste. Qual era o título que essa mulher recebia? Essa mulher recebia o título de mulher pecadora. Então nós vamos ler no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, nós vamos ler do verso 36 até o verso 50. Então, o texto bíblico nos diz assim: E rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele. E, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa, falando do próprio Jesus Cristo, né, que recebeu esse convite. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés e ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, ou seja, pensava no seu coração, dizendo: se este, falando de Jesus,
Se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Aí Jesus diz: Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles, ou seja, os 2, com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, né, fez essa pergunta para o fariseu: Pois qual deles o amará mais? E Simão respondendo, disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: Julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas, e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo. Ósculo é uma saudação, né? Um beijo no rosto, para quem não sabe, tá? Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, então Jesus voltou a essa mulher e disse: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Bom, então aqui nós temos um contexto, nós temos uma história. Jesus, ele havia sido convidado, né, para jantar na casa desse fariseu por nome Simão. Durante a refeição, uma mulher conhecida, né, naquela cidade por sua vida pecaminosa, entra na casa trazendo um perfume precioso, que na passagem bíblica chama de unguento. Ela estava chorando, ela unge os pés de Jesus, demonstrando o quê? Arrependimento e adoração. O que acontece? Vendo toda essa cena, o fariseu a julga em silêncio, ou seja, em seu coração, no seu íntimo. Mas Jesus, né, usa aquela situação para ensinar sobre perdão. Olha só o que Jesus vai ensinar. Sobre perdão, amor e fé. Bom, o contraste desse texto a qual nós lemos está entre o quê? Entre uma religiosidade sem empatia, né, no caso do fariseu, e um coração quebrantado diante de Cristo, ou seja, daquela mulher conhecida como a mulher pecadora. Jesus então usa, Jesus então usa, né, aquela situação que julgou, né? Jesus então usa aquela situação para trazer ali uma grande lição. Comparar ali uma pessoa que era totalmente religiosa, no caso do fariseu, que julgou, né, aquela mulher que realmente estava condenada, né, seguindo a linha de todas as pessoas da cidade, porque realmente ela era conhecida como uma mulher pecadora. Então, o que acontece? Jesus, né, aproveita aquela situação para falar sobre perdão, amados. Jesus vai aproveitar toda aquela cena, todo aquele cenário, todo aquele contexto para falar sobre perdão e também sobre arrependimento. Então, quando nós entendemos o que é o Evangelho significa o quê? As boas novas. Quando nós realmente entendemos qual é o significado verdadeiro do Evangelho,
nós começamos a olhar como Jesus olha para as pessoas. Como que Jesus olha para as pessoas? Como Jesus olhou para aquela mulher pecadora? Jesus teve um olhar de misericórdia, de compaixão com ela. Jesus não olhou como todo mundo daquela cidade olhava, né? Não olhou como todo mundo daquela cidade olhava, como uma mulher pecadora, que era assim reconhecida e chamada. Mas Jesus olhou para ela e viu nela um coração arrependido. Então Jesus ele olha para aquela mulher e percebe que ela tinha um olhar arrependido, um coração arrependido. Não é por que ela tinha um coração arrependido. Nós temos que entender isso. Não é porque ela ofereceu um perfume, né, caríssimo a Jesus. Não era porque ela fez aquele ato que foi bonito, né? Se nós olharmos, foi um ato bonito. Mas o coração dela, né, o seu coração, estava expressando o que o Jesus queria. Jesus olha para aquela expressão e aquela atitude daquela mulher naquele momento. E Jesus então ali olhou para ela com um olhar de misericórdia e lhe deu perdão. Agora, o que isso nos ensina, amados? Que lição nós podemos tirar disso, né? Que lição prática nós podemos tirar disso para as nossas vidas? E o que eu quero é compartilhar com você. Bom, um primeiro ponto, né, que nós podemos pontuar nesse texto é que esse texto vai nos ensinar como você é conhecido, como as pessoas te conhecem. Por quê? Lá no verso 36 que nós lemos, começa a introdução do texto dizendo assim: E rogou-lhe, aliás, um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa de fariseu, levou um vaso de unguento, um alabastro, aliás, com unguento. Então, esse é o primeiro ponto. Como você é conhecido? Aquela mulher era conhecida pelo seu passado, pelos seus erros, pelo todos os seus pecados. Ela era conhecida, ela era chamada como uma mulher pecadora. Então, a sociedade daquela época colocava um rótulo nela. A sociedade daquela época rotulava aquela mulher como uma mulher pecadora. Mas Jesus viu além do que aquelas pessoas falavam. Jesus teve um olhar clínico. Interessante isso. Então, muitas vezes o mundo a qual nós vivemos tenta definir quem somos pelos nossos erros, pelos nossos fracassos ou pelo nosso passado. Mas Cristo nos oferece uma nova identidade. Muitas vezes nós percebemos isso, né? Quem é aquele fulano? Aquele fulano fez isso, fez aquilo. Aquele fulano é conhecido como um assassino. Aquele fulano é conhecido por isso e isso e por aquilo. Então, muitas vezes, assim como eu disse, o mundo, as pessoas muitas vezes querem nos definir quem nós somos pelos nossos erros, pelos nossos fracassos, pelo nosso passado. Mas Cristo ele faz uma contradição de tudo isso. Cristo ele contradiz tudo isso e nos oferece uma nova identidade. Né? Então, em 2 Coríntios, capítulo 5, e o verso 17, o apóstolo Paulo nos ensina o seguinte. Esse versículo nos diz assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novas. Então, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou é uma nova criação. As coisas velhas ou antigas já passaram e eis que
tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então, quando você, quando eu, quando nós estamos em Cristo, né, quando nós estamos em Jesus, tudo fica para trás. Tudo fica para trás. Então, o próprio versículo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, o seu passado, ele fica para trás. Tá? Então, não importa quem você foi, o que você fez. É claro, nós não podemos negar também, é claro que as nossas atitudes vão ficar marcadas para sempre em nossa história. Mas, porém, contudo, entretanto, em Cristo somos uma nova criatura, assim como o apóstolo Paulo nos ensina, né? Vou falar mais uma vez. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura, é nova criação. As coisas velhas ou antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ou seja, em Cristo somos uma nova pessoa. Então, amado, esse texto aqui vai nos mostrar que essa mulher, ela tinha um rótulo. Qual era o rótulo dessa mulher? Qual era o título que essa mulher carregava naquela sociedade, naquela cidade a qual ela vivia? Ela era conhecida, ela era chamada como a mulher pecadora. Mas depois que essa mulher, ela conhece Jesus, ela se torna uma nova criatura. Eu e você também um dia fizemos muitas coisas que realmente foi terrível, que não agradou ao Senhor, que talvez machucou alguém, que feriu alguém, porque nós somos falhos. Nós somos humanos e também nós somos pecadores. Nós somos pecadores, mas em Cristo tudo isso é perdoado. Então, somos uma nova criatura. Então, deixe o seu passado para trás. É isso que esse versículo nos ensina, é isso que o apóstolo Paulo nos ensina, e é isso que Jesus quer nos ensinar nesse capítulo 7 do Evangelho de Lucas, do verso 36 até o verso 50, falando justamente dessa mulher. Então deixe o seu passado para trás e viva o que o Senhor tem para você hoje. Viva o que o Senhor tem para você hoje. Se um dia colocaram um rótulo em você, rotularam você por alguma coisa, aquele irmão é uma pessoa briguenta, é uma pessoa rabugenta, é uma pessoa muito difícil de lidar com ele, aquela mulher é uma pessoa muito complicada, difícil de lidar com ela, aquela mulher é uma mulher fofoqueira, gosta de falar da vida de todo mundo, né? Era uma pessoa assim, então essa pessoa era uma pessoa assim, essa pessoa é uma pessoa assada, enfim, não importa como rotularam você, seja diferente hoje. E é isso que Jesus Cristo nos ensina. Seja diferente hoje, porque se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Então esse é o primeiro ponto que esse texto nos apresenta. E esse é o primeiro ponto que eu quero deixar como reflexão, assim nós podemos dizer, para os amados que nos ouvem nesta noite. Então, continuando, o segundo ponto, ele está justamente lá no verso 37. Então, aproveite as oportunidades. Aquela mulher, sabendo que Jesus Cristo estava na casa daquele fariseu, ela não desperdiçou a oportunidade. Ela aproveitou a oportunidade e ela foi até Jesus. Então, quando a mulher, ela soube que Jesus estava na casa do fariseu, ela aproveitou a oportunidade para aproximar dele. Ela não deixou o medo, porque ela era rotulada. Ela tinha medo. Ela vivia com medo, mas ela não deixou o medo
a vergonha ou a opinião das pessoas impedi-la de chegar até Jesus. Porque imagine o coração dessa mulher. Com certeza, essa mulher estava com medo. Com certeza, essa mulher estava com vergonha. Ela teria realmente muita dificuldade. Mas ela enfrentou tudo isso para buscar o Senhor. Amados, em Isaías capítulo 55 e o verso 6, nós temos um verso muito conhecido. E esse verso nos diz o seguinte: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clame por ele enquanto está perto. Então busque o Senhor enquanto se pode achar. Clame por ele enquanto está perto. Ou seja, nós devemos aproveitar as oportunidades que temos de buscar ao Senhor. Aproveite a oportunidade que você tem de adorar, de realmente se converter ao Senhor e se firmar na presença do Senhor. Muitas vezes, tem muitas pessoas que têm a oportunidade de se converter, de se achegar aos pés de Jesus, de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Não deixe passar a oportunidade, porque se você deixar para depois, pode ser que seja tarde demais. Essa mulher não pensou, né? Ela falou, não, essa é a minha oportunidade, Jesus Cristo está ali, eu preciso chegar aos pés de Jesus, eu preciso ter fé e arrependimento para chegar aos pés de Jesus. E foi isso que essa mulher fez. Ela não deixou a oportunidade. Então aquela mulher viu a oportunidade e ela foi até Jesus. Eu e você hoje também precisamos fazer o mesmo, né? Chegar à presença de Jesus, aproveitar as oportunidades de buscar ao Senhor, ter vida com Deus. Nós precisamos ter a vida com Deus, de praticar, de viver a sua palavra, né? Então, quando nós fazemos isso, a gente realmente guarda a nossa vida, nos protege no Senhor e conserva a nossa vida para a vida eterna, que é a sua presença, que é a sua promessa para aqueles que o amam. Pense nisso, amado, que nós possamos, aliás, pensar nisso. Esse é o segundo ponto. Então, aproveite bem as oportunidades. Não deixe passar a oportunidade. O terceiro ponto. O fariseu, ele olhou com um julgamento e não teve empatia com aquela mulher. Isso está lá no verso 39 de Lucas. Eu vou ler aqui, faço questão de ler no verso 39. Ao ver isso, o fariseu que a convidara disse consigo mesmo, que o convidara, né? Falando de Jesus, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Então, aquele fariseu, né, chamado Simão, olhou para a mulher apenas com uma crítica, com um olhar crítico e de condenação. Ele olhou e fez este julgamento com aquela mulher, com esse olhar crítico, severo, maldoso, né, sem empatia nenhuma com aquela mulher. Ele enxergava o pecado daquela mulher, simplesmente ele era isso. Ele enxergava o pecado daquela mulher, mas ele não conseguia perceber a necessidade do seu próprio coração, amados. A religiosidade sem amor produz este julgamento. E isso era o que acontecia com aquele fariseu. Temos que tomar cuidado com isso. Temos que tomar muito cuidado com isso. Mas Jesus nos ensina a olhar as pessoas com misericórdia e empatia. Então, muitas vezes é mais fácil apontar os erros do que ajudar alguém a se levantar.
Não é bem mais fácil? Você apontar, fulano faz aquilo, fulano é daquele jeito, ciclano é daquele jeito, ciclano faz isso, faz aquilo. E Jesus, ele condena, né, esse julgamento. Nós devemos ter esse olhar clínico, assim como Jesus teve. Esse olhar, assim como eu disse, olhar para as pessoas com misericórdia e empatia. No Evangelho de João, capítulo 7, e o verso 24, esse verso nos diz o seguinte: não julguem. Ele começa dizendo assim: não julgue apenas pela aparência, ou seja, pelos seus olhos, porque aquelas coisas que são visuais, que nós olhamos muitas vezes para as pessoas e nós temos esse defeito. Isso é um defeito. De olhar para as pessoas e julgá-las. Então, não julguem apenas pela aparência. João, capítulo 7, o verso 24. Não julgue apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. É isso que esse versículo nos diz. Então, eu e você, nós, devemos tomar cuidado com o julgamento. Devemos tomar cuidado quando a gente aponta o dedo para alguém, quando a gente fala de alguém. Nós temos que ter esse cuidado, nós temos que ter esse zelo. Então, cuidado com isso. Porque você pode estar realmente sendo injusto ou condenando uma pessoa a qual Jesus Cristo absolve. Muitas vezes é isso que acontece. Nós temos aquela coisa de querer julgar as pessoas, mas Jesus, pelo contrário, ele absolve aquelas pessoas. Jesus não tem esse olhar. Não tem esse olhar. E nós podemos ir além disso. O nosso papel como cristão, o nosso papel como servos de Deus, como servos do Senhor, é ajudar as pessoas a se levantarem e conduzir essas pessoas para a presença de Jesus. É muito fácil para nós apontar o erro. É verdade, julgar, mas não julgar, mas ajudar as pessoas a se levantar. São essas pessoas que Cristo está buscando. Pessoas que não julguem, mas pessoas que se levantem, que ajudem, que tenham empatia com o seu próximo. São essas pessoas que Jesus busca. São essas pessoas que ajudem o seu irmão que caiu, que cometeu uma falha, que errou, a se levantar. Nós devemos fazer isso. Devemos fazer aquilo que Jesus fez. Seguir o seu exemplo e ajudar as pessoas. Jesus não condenou aquela mulher. Pelo contrário, o que ele fez? Ele perdoou os seus pecados. Ele não olhou com um olhar de julgamento como aquele religioso, como aquele fariseu. Quantas pessoas têm esse olhar da religiosidade, esse olhar de condenação? E não é isso, mais uma vez, e não é isso que Cristo espera de nós. Ele espera o quê? Ele espera em nós que a gente não aprove o pecado, é claro, mas que a gente venha ajudar aqueles que caírem ou caíram a se levantarem. Pense nisso, nós devemos pensar nisso. Esse é o papel de todo cristão. Ajudar o seu irmão a ficar em pé e, além disso, também buscar ao Pai, conduzir essa pessoa a Jesus. Esse é o papel do verdadeiro cristão. Outro ponto, Jesus sempre nos faz refletir sobre nosso julgamento. Então Jesus responde ao pensamento de Simão. Simão não falou nada, né? Ele simplesmente pensou consigo, como diz a palavra. Mas Jesus, já conhecendo o coração daquele fariseu, conhecendo os pensamentos, assim como ele conhece
os nossos pensamentos também, ele conta uma pequena parábola para ele de 2 devedores. Com isso, o que acontece? Cristo mostra que quem entende o tamanho do perdão recebido, ele ama mais. Então Jesus ele também vai ensinar aquele fariseu. Então Cristo mostra que quem entende o tamanho do perdão recebido, né, ama mais. Então Jesus ele vai fazer o quê? Jesus ele vai confrontar o orgulho religioso desse fariseu. E vai revelar que muitas vezes julgamos os outros sem perceber as nossas próprias falhas, os nossos próprios erros. O Evangelho não apenas expõe isso. O Evangelho não apenas expõe o pecado do outro, mas também revela o nosso coração. O que nós temos no nosso coração. Em Romanos capítulo 3, o verso 23, o apóstolo Paulo nos ensina, dizendo o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, no caso aqui, o fariseu, ele estava olhando para a mulher, apenas olhando para a mulher, mas ele também tinha pecado, e também não eram poucos. Ele tinha muitas falhas que precisavam ser corrigidas também. E ele só olhou o pecado daquela mulher, ele só teve um olhar clínico, né, para aquela mulher. Ele olhava para aquela mulher e falava: nossa, essa mulher é pecadora, será que Jesus ele não consegue perceber? Ele é profeta, né? Ele não consegue perceber isso? Ela é uma pecadora. Como assim? Como é que essa mulher já chega aos pés de Jesus e Jesus não percebe que essa mulher é pecadora? Então ele só olhou para aquela mulher. Ele só olhou para aquela mulher. Então esse é o religioso. Ele faz isso. Ele só olha para os defeitos das outras pessoas. Ele não consegue olhar para si mesmo. Ele só olha para o seu irmão. Ele só sabe condenar e acusar o seu próximo. E isso nós sabemos que é um problema. Nós precisamos enxergar o nosso coração. Olhar para nós mesmos, nós precisamos nos enxergar. E em Cristo tudo isso é revelado. Jesus ele revela isso. Quem somos, Jesus ele vai nos revelar para cada um de nós quem somos e o quanto carecemos da sua bondade, da sua glória. Como diz o texto que nós lemos em Romanos 3, 23, né? Pois todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos da graça de Cristo. Todos nós carecemos da graça de Cristo. E esse é outro ponto que Jesus nos ensina nesse texto. E o outro ponto, Jesus diz para aquela mulher, né, vá em paz. Vá em paz. Bonito isso, né? Vá em paz. É isso que o perdão produz. É isso que o perdão faz. O perdão, ele faz isso. Ele tem essa capacidade, né? Quando Jesus ele diz para ela, lá no verso 50, né? Ele diz para a mulher, mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou. Vá-te em paz. Jesus fala isso para aquela mulher. Então, o perdão nos traz a paz. O perdão de Jesus, ele nos traz a paz. E o perdão também de Jesus, ele nos liberta de todos os nossos pecados. Além de nos trazer a paz, ele nos liberta de todos os nossos pecados. Então, Jesus, ao final do verso 50, né, desse capítulo, no último verso, Jesus declara, né, a sua fé a salvou. Vai em paz, vai tranquilo. Então o perdão de Cristo, amado, produz paz no nosso coração, produz paz no coração, remove, tira, limpa a culpa e restaura a nossa comunhão com Deus.
Então aquela mulher entrou naquela casa carregada de quê? De muita dor, de muita angústia, de muito medo, de uma vergonha. Então ela tinha um olhar, né, de condenação, as pessoas condenavam ela. Imagina o peso, né? Nós podemos imaginar o que essa mulher não sofreu naquela cidade. O peso que aquela mulher carregava. Mas todo esse peso, toda essa angústia, todo esse medo, toda essa condenação, ela simplesmente desaparece quando Jesus diz para ela, né? A tua fé te salvou, vá-te em paz, vá-te em paz. Ela saiu daquela casa ali perdoada e em paz. Então só Jesus pode oferecer essa paz verdadeira que o mundo não consegue dar. Só Jesus. Pelo contrário, né? O mundo, ele te oprime, o mundo, ele te condena. Então, mas Jesus, ele é o único que é capaz de lhe dar essa paz. De oferecer essa paz verdadeira que o mundo, ele não consegue dar. No Evangelho de João, capítulo 14, o verso 27, Jesus, ele faz a seguinte declaração: deixo-lhe a paz, a minha paz lhe dou. Não dou como o mundo dá. Não se perturbe os seus corações, nem tenha medo. Então, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não como o mundo dá. Não é essa paz que o mundo dá que Jesus oferece para nós. Jesus, ele conclui esse verso dizendo: não se perturbe os seus corações, nem tenham medo. Ou seja, Jesus deu para aquela mulher uma nova chance, uma nova oportunidade. Deu para aquela mulher uma paz que ela precisava, que ela tanto almejava, que ela tanto queria. O quanto que essa mulher não sofreu. Mas quando ela tem esse encontro com Jesus Cristo simplesmente a liberta, tira todas as suas algemas, liberta aquela mulher daquela vida, daquela opressão a qual ela vivia. Ela tinha um rótulo, assim como eu disse, torno a repetir. A mulher pecadora, ela é conhecida naquela cidade como a mulher pecadora. E ela recebeu uma palavra pela parte do nosso Senhor Jesus: a tua fé te salvou, vá-te em paz. Seus pecados estão perdoados. Dos seus pecados eu não me lembrarei mais, Jesus disse a ela, né? Em outras palavras. E isso é o que Jesus faz em nossas vidas. É o que Ele quer fazer na tua vida, na minha vida, na nossa vida. E é o que Ele quer fazer na vida daquelas pessoas que estão perdidas, estão carentes, estão precisando de Jesus. Então nós precisamos observar bem esse texto e ver o quanto Jesus, ele nos ama e o quanto Jesus realmente quer transformar as nossas vidas. O quanto ele foi bom com essa mulher, mudou a vida dela. Ela tinha esse rótulo, né? E deu para ela uma nova história, né? Começou uma nova chance, uma nova oportunidade. Não, filha, daqui para frente você não vai ter mais esse rótulo de mulher pecadora. A sua vida daqui para frente vai ser outra. Você vai ser chamada como filha. Então ela teve uma nova história, uma nova vida. Vá em paz. A tua fé, mulher, te salvou. E esse é o outro ponto a qual Jesus Cristo nos ensina. Então, fechando aqui, amados. No Evangelho de Lucas, capítulo 7, esse texto nos mostra que Jesus, ele não rejeita quem se aproxima dele, com fé e arrependimento. Jesus, como diz a palavra, né? Jesus, ele não faz acepção, ou seja, ele não faz a separação de pessoas. Não faz isso. Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos. Não está fazendo acepção de pessoa. Não, você é pecador? Não pode. Você é santinho? Pode. Você é uma boa pessoa? Pode vir.
Ah, você cometeu isso? Ah, infelizmente não pode. Não é assim, Jesus não trata assim, Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus, ele não rejeita quem aproxima dele, com fé e arrependimento. E foi justamente isso que essa mulher fez. Se aproximou de Jesus com fé e arrependimento. Enquanto o mundo aponta os erros, aponta os nossos erros, Cristo oferece para nós o quê? Perdão e transformação. Jesus oferta isso para nós. Enquanto o mundo te dá, aponta seus erros, Jesus ele te oferece perdão e transformação. Aquela mulher foi conhecida como uma pecadora, mas saiu daquele encontro salva e em paz. Então, hoje Jesus ele continua olhando para corações quebrantados, aqueles corações que chegam diante dele com fé e arrependimento, e transformando histórias através da sua graça. Esse é o poder do Evangelho, esse é o poder da palavra de Deus. Jesus continua transformando vidas, Jesus continua transformando histórias, e Ele quer transformar a sua história, a sua vida também. Talvez, eu não sei, eu não conheço a sua vida, como está a sua vida, mas talvez você hoje tenha um rótulo. Talvez você hoje tenha um rótulo. E eu quero concluir essa mensagem fazendo você pensar, fazendo você refletir. Talvez você é marcado por algum título, mas em Cristo Jesus você vai ter uma nova história. A sua vida será transformada. E essa, mano, é a graça do Evangelho. Em Cristo você pode ter um novo rótulo. Um novo rótulo é o quê? Ser chamado filho ou filha de Deus. Pense nisso. Então guarde isso no seu coração. Essa mulher era a mulher pecadora na história. Depois desse dia, ela se tornou uma filha de Deus, porque ela foi perdoada por Cristo. E isso é maravilhoso. Então medite nessa palavra. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. E lembre-se, a fé e o arrependimento são duas coisas que elas andam juntas. De um lado nós temos a fé e no outro lado nós temos um arrependimento, mas elas se unem. É a unicidade dessas duas coisas que te aproxima de Jesus. Essas duas coisas que mudam a sua história, a sua maneira de viver. Então, sem fé não tem como haver arrependimento. Então, aquela mulher, ela creu em Jesus. Por isso, ela se arrependeu e alcançou a graça e a bondade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus possa nos abençoar grandemente e que nós possamos refletir nesse texto e que nós também possamos receber essa palavra em nossos corações. Tá? E nós encerramos por aqui. Nós queremos agradecer mais uma vez por esse privilégio, pela presença de cada um de vocês. O nosso muito obrigado. E nós gostaríamos de renovar esse convite para que no próximo domingo, a partir das 19h30, cada um de vocês esteja novamente conosco para poder ouvir a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra que não é minha, mas é pela parte do Senhor. E essa palavra que transforma, que muda a história, assim como mudou a vida e a história dessa mulher que era rotulada, que era chamada como uma mulher pecadora. Só Jesus Cristo faz isso em favor de cada um de nós. Então, que Deus abençoe a cada um e que possamos ter uma excelente noite de descanso, assim também como uma excelente semana. Deus abençoe a todos.